Responde aqui pra mim, se eu pudesse assistir às suas últimas 10 negociações, em quantas delas eu encontraria você falando mais do que o seu cliente? Quantas vezes você respondeu uma objeção rápido demais? Quantas vezes você sentiu aquele desconforto quando o cliente ficou em silêncio? E quantas vendas você perdeu exatamente porque tentou ajudar demais o seu cliente? Parece estranho ouvir isso, não é? Mas existe uma grande chance de você estar perdendo vendas não por falta de argumentos ou de ser um especialista, mas por excesso de informação. Hoje eu vou te mostrar porque o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas da venda consultiva. Eu vou te mostrar o erro que faz empresários, consultores, vendedores e empreendedores destruírem vendas que já estavam praticamente fechadas. Eu vou compartilhar pesquisas, exemplos reais e um exercício simples que você poderá aplicar no seu negócio ainda hoje. Se você ficar comigo até o final, você vai entender por que alguns profissionais fecham negócios com muito menos esforço, enquanto outros parecem precisar convencer o mundo inteiro para poder vender. Porque existe uma diferença enorme entre convencer alguém e ajudar alguém a tomar uma decisão. Então vamos começar com uma pergunta bem desconfortável. Quem fala mais nas suas vendas? Você ou o seu cliente? Porque a resposta para essa pergunta ela revela muito mais sobre a sua performance comercial do que a maioria das técnicas de fechamento. A maior parte das pessoas acredita que vender é falar bem, é ter respostas prontas, respostas rápidas, é dominar argumentos, é estar preparado para qualquer objeção. Só que os melhores vendedores do mundo, eles descobriram algo diferente. Eles descobriram que vendas não acontecem quando eles falam mais. Vendas acontecem quando o cliente pensa. E para pensar. O cliente precisa de espaço, ele precisa de silêncio. Existe uma pesquisa muito conhecida que diz que durante o desenvolvimento do modelo do Spin Selling, eles analisaram milhares de negociações comerciais ao redor do mundo e eles descobriram algo que é bastante interessante para nós até os dias de hoje. Os profissionais de alta performance, eles faziam mais perguntas do que os vendedores comuns da época. Só que não era só isso, eles também davam mais tempo para o cliente responder, enquanto os vendedores medianos interrompiam os clientes e começavam a falar nos momentos de silêncio. A diferença é que os melhores profissionais permitiam que o cliente refletisse. E essa diferença ela parece pequena, só que ela gera um resultado gigantesco ao longo do tempo. Porque o silêncio ele produz algo extremamente valioso, ele traz consciência para o seu cliente. Pense numa situação bem simples. Você pergunta para o cliente, o que acontece se você continuar exatamente como está pelos próximos 12 meses? Agora imagina que ele fique em silêncio. 5 segundos, 7 segundos ou 10 segundos. O que normalmente acontece? O vendedor, ele entra em pânico, ele começa a explicar, a se explicar. Ele tenta complementar a pergunta, ele tenta dar exemplos, ele tenta ajudar o cliente a responder. Ele tenta salvar o cliente do silêncio. Só que é justamente naquele momento que o cliente estava construindo a resposta mais importante da venda, a que traz a decisão de compra. Ele estava visualizando a consequência, estava percebendo os riscos de permanecer. Ele estava ampliando a importância do problema que ele já tem. E o vendedor interrompeu esse processo. Aqui existe uma lição muito importante para você. As pessoas valorizam mais as conclusões que elas próprias descobrem do que as conclusões que elas recebem prontas de outra pessoa. Se eu disser para você, você precisa resolver isso, existe uma resistência? Não é uma verdade que você precisa. Agora, se eu fizer uma pergunta que leva você a concluir, uau, eu preciso resolver isso, a decisão muda completamente. Porque agora a conclusão pertence a você e não a mim. Não é uma verdade minha, é uma verdade sua. E é exatamente por isso que o método Checkmate valoriza tanto as perguntas. Perguntas não servem apenas para coletar informações. Perguntas servem para organizar pensamento. Vamos falar um pouquinho sobre as objeções. Imagine que você apresenta uma proposta, o cliente ele olha para você e diz assim, tá caro. O que a maioria dos vendedores faz? Começa a argumentar imediatamente. Fala sobre a qualidade, fala sobre os diferenciais, ele fala, ele fica falando o tempo inteiro. Só que quando isso acontece, o seu cliente,
ele está recebendo de você uma resposta pronta. Quando na verdade você deveria defender a sua tese, que vai de encontro com a solução que você está oferecendo, e permitir que ele perceba que ele tem aquela dor e que ele precisa da sua solução. É diferente de você impor para o cliente. Quer ver só? Imagina quantas vendas você fechou, o cliente estava na sua frente, ele falou para você que sim, ele falou que ia fechar, talvez ele assinou a sua ficha proposta, só que depois ele te bloqueou, ele falou que pensou melhor e não vai poder fechar, ele falou que a esposa ou o cônjuge não aceitou aquela proposta, depois de já ter fechado, de ter te dado um sim. Isso acontece porque aquela verdade não era dele, era sua. Você pressionou ele para fechar. E isso é muito comum no mercado das vendas. As pessoas, os vendedores, são treinados a pressionar, a usar persuasão, manipulação. É muito comum, existe persuasão, manipulação, neuromarketing, PNL das vendas, psicologia das vendas. Eu não estou falando que isso tudo não funciona. É muito válido, mas ele precisa dar direção para o seu cliente, ter consciência do problema e entender a necessidade que ele tem de contratar a sua solução, seja um produto ou um serviço, naquele momento. O seu papel como especialista não é falar. O seu papel como especialista é mostrar para o seu cliente que a sua solução vai de encontro com o problema que ele tem. Porque quando a gente está vendendo algo em qualquer mercado, as pessoas elas têm dor, necessidade ou desejo. Quando você consegue mostrar o caminho que vai fazer com que essa pessoa ela tome as próprias conclusões de que ela precisa se mexer nesse momento, a venda acontece. O cliente fecha. Quando você precisa pressionar, você arruma um problema, porque você vende para o cliente que não tem capacidade financeira de pagamento, que vai te dar problema no pós-venda, que vai cancelar algumas horas depois, porque você não está fechando um bom negócio. Já ouviu aquele termo de demitir alguns clientes? Isso acontece porque você está vendendo para o cliente errado. Você precisa ter um cliente ideal. E o cliente ideal para qualquer negócio, você vai desenhar o perfil do seu cliente, a dor que ele tem, a necessidade, o desejo, mas o cliente ideal para qualquer negócio, ele precisa saber que tem aquela dor, aquela necessidade ou aquele desejo, saber que ele precisa da sua solução e ter capacidade financeira para pagar. Se for um cliente que tem muita grana, mas não tem aquela dor, não faz sentido para ele. Se for um cliente que tem muita grana, tem aquela dor, mas não sabe que precisa da sua solução, não faz sentido para ele. Se for um cliente que tem aquela dor, sabe que precisa da solução que você tem, mas não tem capacidade financeira para comprar, pode ser uma conversa linda que você vai ter com ele. Ele não vai fechar porque ele não consegue pagar, simples assim. Então, falar não é a melhor forma de você fechar um negócio. Ouvir, dar espaço para o seu cliente pensar sobre a sua solução é que é a melhor técnica. Você, como especialista, conduz e a pessoa toma a decisão. Vamos usar aqui o exemplo de um médico. Pensa comigo que você foi ao médico, ele te diagnosticou, identificou quais eram as causas, apontou para você o problema e te deu uma receita. Ele falou, olha, você está com esse problema e você precisa desse medicamento. Esse médico, ele fez todo um trabalho consultivo de entender o que se passava contigo, te perguntar, diagnosticar. Depois ele te passou a receita e te orientou como que você deveria utilizar esse medicamento. Ele vai te dar a receita e você vai ir lá comprar. Por quê? Porque você tem aquela dor, você tem aquela necessidade. Uma pessoa, quando ela quer emagrecer, ela não vai para academia só porque é bonito postar foto. Ela vai para academia porque ela tem uma necessidade, seja uma necessidade por questão de saúde ou por questão de estética e autoestima. Se ela não tiver uma motivação que faça com que ela tome a decisão, isso não se sustenta por muito tempo. Ela precisa estar convicta de que aquilo é o caminho correto que ela deve seguir. Ela pode até fazer por um tempo, por motivação externa, por pressão externa. Só que em algum momento isso vai se romper e ela vai voltar para o seu antigo hábito. Simplesmente porque não foi ela quem tomou as próprias conclusões. Ela recebeu pronto. Em qualquer coisa que você vai vender, seja um produto, seja um serviço,
você precisa fazer com que o seu cliente compre. Nós, especialistas, não controlamos a venda. Nós controlamos os passos que antecedem a venda. Quem controla a venda é o cliente, quando ele decide pela compra. E quando você entende isso, você para de falar sobre o seu produto, você expõe para o seu cliente da forma correta, na medida específica para ele, para a necessidade dele, e conduz ele para tomar a decisão. O simples papel que você vai cumprir é conduzir ele para tomar a decisão. E aí ele vai perceber que a melhor solução para ele é escolher o que você está oferecendo, porque ele vai sair dali com aquele problema resolvido, com aquele desejo resolvido, com aquela dor resolvida. Simples assim. Vender é simplesmente isso. Diferente de ser um vendedor que fala, argumenta, fala de características, fala disso, fala daquilo e no fim das contas não consegue manter uma consistência, precisa fazer muita força para manter um volume de vendas. Aqui existe uma diferença gigantesca entre o vendedor serrote e o vendedor que consegue construir escala. E aí, eu estou aqui para te dizer que eu não sou um vendedor e você também não deveria querer ser um vendedor. Você precisa ser um estrategista comercial que pensa como o cliente pensa. E aí sim, você vai vender muito mais e muito melhor do que ficar utilizando técnicas de vendas que talvez faça você fazer 1, 2, 3 vendas, mas você não tem previsibilidade, você não tem controle, você não tem recorrência. Se faz sentido para você, assiste os outros episódios, que vai agregar muito ao seu negócio. E eu te vejo no próximo vídeo.